Meu nome é Juliana. Tenho 27 anos. E este Natal era para ser o primeiro que eu passaria comigo mesma, em vez de salvar todo mundo. Em vez disso, acabei vendo minha mãe agarrar o telefone, seu rosto perdendo a cor enquanto ela sussurrava. O quê? Isso não pode estar acontecendo. 5 crianças gritavam ao fundo em uma videochamada. Brinquedos caindo. Alguém chorando porque derramou suco em um vestido novo. Do outro lado da linha, minha mãe olhava para a foto que eu acabara de enviar a ela da minha cadeira de praia, meus óculos de sol e a passagem de avião com a data de hoje. Ela havia construído seu feriado perfeito em torno de uma suposição. A mesma em que minha família se apoiava há anos. Que eu silenciosamente desistiria dos meus planos para ser a babá dos 5 netos enquanto todos os outros se arrumavam e se divertiam. Sem pagamento, sem agradecimentos, apenas culpa. E você sabe que não conseguimos sem você. Mas este ano, eu não cancelei minha vida para facilitar a deles. Mudei meus planos de uma forma que ela nunca previu. A questão é que esta história não começou com aquele suspiro chocado. Começou semanas antes com um telefonema que me levou ao limite e me fez perceber que eu estava cansada de ser o plano B da família. Se você já foi tratado como babá automática só porque é solteiro ou ainda não tem filhos, fique comigo até o fim e me diga se você acha que eu fui longe demais ou não o suficiente. 2 semanas antes daquela videochamada caótica, meu telefone acendeu com o nome da minha mãe assim que eu terminava um relatório atrasado. Eu estava fazendo horas extras por meses para poder pagar uma viagem solo de Natal que eu havia planejado desde o verão. Uma pequena rebelião silenciosa a qual eu estava me agarrando como a uma tábua de salvação. Atendi no 3º toque. Oi, mãe. A voz alegre dela me atingiu como uma sirene de advertência. Juliana, hora perfeita. Tenho o plano mais maravilhoso para o Natal. E você vai adorar. Meu estômago apertou. Quando minha mãe dizia que tinha um plano, geralmente significava que ela tinha um plano para mim. Ok, que tipo de plano? Você sabe que sua irmã e seu irmão estão trazendo as crianças este ano? Ela começou seu tom muito casual. E eles realmente merecem uma noite de folga. Eles trabalham tanto. Estávamos pensando que você poderia cuidar das crianças por alguns dias, enquanto arrumamos tudo e temos um tempo de adulto. Serão apenas 5 crianças. Você é tão boa com eles. Lá estava, 5 crianças, 2 com menos de 3 anos. Uma no meio de uma fase de dinossauros e um par de gêmeos barulhentos que tratavam cada cômodo como um playground. Mãe, eu já te disse que reservei uma viagem para o Natal. Lembra do lugar na praia, para o qual estou economizando o ano todo? Ela ficou em silêncio por meio segundo. Depois riu. Bem, claro, mas você pode mudar isso, certo? Não é como se você tivesse um marido ou filhos para se preocupar. Você é flexível. Sua família precisa de você. Flexível. Essa palavra queimou. O que ela realmente queria dizer era que meu tempo, meu trabalho, minha vida eram todos opcionais em comparação com os de todo mundo. Olhei para minha mala semiaberta no canto, passagens de avião, não reembolsáveis, dias de férias já aprovados. Não sei, mãe. Eu realmente preciso desta pausa. Você tira folgas o tempo todo? Ela rebateu imediatamente. Eles não. Além disso, você ama as crianças. Pense nos rostinhos deles quando a virem. Você não gostaria de decepcioná-los, gostaria? Lá estava, o conhecido coquetel de culpa e obrigação que ela havia me servido a vida toda. Crescendo, se alguém precisava de uma babá de última hora, era eu. Quando meus colegas de classe tinham festas, eu era a que ficava em casa com um primo bebê chorando. Quando meus colegas de trabalho planejavam viagens espontâneas de fim de semana, eu era a que ficava porque um irmão tinha uma emergência, e minha mãe me voluntariava sem perguntar. Hesitei, a garganta apertada. Mãe, não é sobre as crianças, é sobre o fato de que ninguém nunca pergunta se eu estou bem com isso. É apenas presumido. Ah, não seja dramática, ela disparou, a doçura sumindo de sua voz. Todos os outros têm responsabilidades reais. Você é a única sem família própria. Você deveria ser grata por eles confiarem os filhos a você. Responsabilidades reais. Como se minha vida não contasse porque não se parecia com a deles. Algo em mim se quebrou, mas em vez de estilhaçar, afiou-se. Um pensamento frio e claro se encaixou. Se eles me viam como a babá embutida, talvez fosse hora de eles finalmente experimentarem como era sem mim. Não posso prometer nada, eu disse lentamente. Preciso pensar.
Você não tem que pensar, ela respondeu bruscamente. Você sabe o que é certo. Todos nós contamos com você. Então ela desligou, confiante de que a culpa funcionaria como sempre. Eu fiquei sentada, com o telefone ainda na mão, o pulso batendo contra as costelas. Pela primeira vez, em vez de ensaiar desculpas para sair da minha viagem, me peguei pensando em outra coisa completamente diferente. Uma pergunta que não me largava. E se este ano eu os deixasse sentir o caos que eles sempre jogavam em mim? Eu fiz algo que eu quase nunca fazia quando se tratava da minha família. Não respondi imediatamente. Deixei as palavras dela ficarem ali ressoando em meus ouvidos, e em vez de ligar de volta, liguei para outra pessoa. Marta nem se preocupou em dizer: "Olá, você tem a voz que usa quando sua família está sendo ridícula", ela disse. O que aconteceu desta vez? Eu contei tudo a ela, andando de um lado para o outro na minha pequena sala, desviando da minha mala como se fosse a prova de um crime. Os meses de planejamento da minha viagem, o telefonema, a forma como minha mãe havia dito responsabilidades reais, como 5 crianças haviam se tornado meu Natal. Quando terminei, Marta ficou em silêncio por um momento, o que era raro para ela. Juliana, ela finalmente disse: "Você percebe que eles fazem isso todo ano?" Eu sabia. Eu só odiava admitir isso. Ela começou a contar ano a ano. No Natal passado, você pulou sua festa do escritório para dirigir 3 horas e cuidou dos gêmeos enquanto todos os outros iam a um show. No ano anterior a esse, você passou o ano novo com febre e 3 crianças para sua irmã poder sair uma noite. E lembra do casamento que você perdeu porque seu irmão te marcou como babá 2 vezes? Cada lembrança passava pela minha mente como uma pequena cena. Mãos pequenas puxando minha camiseta enquanto meu telefone vibrava com fotos dos meus amigos se divertindo sem mim. Mensagens da minha mãe me agradecendo e semanas depois agindo como se não tivesse sido nada demais. Sim, eu disse calmamente. Eu lembro. Então por que você ainda os deixa? Perguntou Marta. Eles te tratam como um serviço, não como uma pessoa. Se eles realmente te respeitassem, pelo menos perguntariam, não apenas te designariam. As palavras dela me atingiram mais forte do que qualquer mensagem de culpa. Porque ela estava certa. Em algum momento, eu havia me tornado a responsável, a solteira, aquela cujos planos eram sempre negociáveis. Talvez eu devesse simplesmente dizer não. Sussurrei mais para mim mesma do que para ela. Ou, Marta disse, sua voz se tornando mais aguda, talvez você devesse parar de avisá-los e deixá-los lidar com as consequências. Eles nunca te avisam antes de te jogar os planos deles. Por que você é a única que tem que ser atenciosa? Eu afundei no sofá, mordendo o lábio. A ideia fez meu estômago revirar. Deixá-los sentir o caos. Deixá-los ver o que eu realmente absorvia por eles em todos os feriados. Isso seria mesquinho, eu disse fracamente. Isso seria justo, ela rebateu. Você não está tentando machucar as crianças. Você está tentando forçar os adultos a agirem como adultos. Há uma diferença. Mais tarde naquela noite, meu telefone vibrou novamente. Desta vez, era o grupo de bate-papo da família, cheio de emojis de confete e longos parágrafos sobre nossos grandes planos de Natal. Bem no meio da conversa, minha mãe havia escrito: "A Juliana já prometeu cuidar de todas as crianças para que possamos nos concentrar em hospedar. Ela é um anjo, ficaríamos perdidos sem ela." Prometeu. Olhei para aquela palavra por tanto tempo que ela ficou embaçada. Eu não havia prometido nada. Eu tinha dito que precisava pensar. De alguma forma, na versão da história dela, isso havia se tornado um negócio fechado. Meu batimento cardíaco diminuiu, tornando-se frio e constante. Eu observei enquanto meus irmãos reagiam com alívio. Isso é incrível. Eu realmente precisava dessa pausa. Ju, você é uma salvadora. Nenhum deles perguntou se eu estava bem com isso. Nenhum deles sequer me consultou antes de celebrar. Algo dentro de mim finalmente estourou, mas não da forma barulhenta e bagunçada que eu sempre imaginei. Foi mais silencioso do que isso, como um nó se soltando. Tudo bem, eu pensei. Você quer fingir que eu prometi? Você quer presumir que eu me sacrificarei novamente? Então este ano, você pode celebrar sem mim de verdade. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Eu digitei, depois deletei, depois digitei novamente, antes de finalmente enviar uma mensagem tão neutra que quase me fez rir. Recebi suas mensagens. Vou organizar minha agenda e avisar. Em voz alta, eu ainda parecia a filha razoável. Mas por dentro, o plano já estava mudando.
Pela primeira vez na minha vida, eu não estava procurando uma maneira de me encaixar nas expectativas deles. Eu estava procurando uma saída. No dia seguinte, durante meu horário de almoço, abri meu laptop e olhei para a aba aberta da minha casa de praia. Por semanas, eu havia pairado sobre o botão de pagamento, com medo de que minha família de alguma forma me convencesse a desistir. Agora, esse medo parecia menor do que minha raiva. Verifiquei as datas novamente. Check-in, 23 de dezembro. Check-out, 27 de dezembro. A janela exata em que minha mãe queria que eu estivesse grudada em um sofá com 5 crianças cheias de açúcar. Hesitei por um último segundo, então cliquei em confirmar. Assim, a viagem se tornou real. Não uma fantasia de algum dia, não um talvez, um fato. Meu telefone vibrou alguns minutos depois. Era minha mãe novamente. Você pensou no que conversamos? Ela perguntou, pulando qualquer forma de saudação. Sim, eu disse, minha voz uniforme. Ainda estou resolvendo algumas coisas. Bem, eu já disse à sua irmã e ao seu irmão que você faria. Ela disse bruscamente. Eles estão contando com você. Todos nós estamos. Você é a única que consegue lidar com todos os 5 de uma vez. Você sabe como eles ficam. Quase ri do elogio indireto. Tradução. Confiamos em você há tanto tempo que não sabemos como funcionar sem você. Mãe, eu nunca disse sim, eu a lembrei. Você não deveria planejar em torno de mim sem perguntar. Você também não disse não. Ela respondeu secamente. E eu sabia que você faria a coisa certa assim que tivesse tempo para pensar. Não dificulte as coisas. Lá estava de novo. Aquela frase, a coisa certa, como se houvesse apenas uma resposta aceitável, e ela envolvia eu cancelar minha vida. Se eu contasse a ela sobre minha reserva confirmada agora, eu sabia exatamente o que aconteceria. Ela choraria. Ela falaria sobre sacrifício e família e como ela estava desapontada com a filha que não largava tudo. Então ela ligaria para todos os parentes e me pintaria como ingrata até eu ceder só para parar o barulho. Eles nunca me davam muito aviso quando precisavam de mim. Eles nunca perguntavam como isso afetaria meu trabalho ou meus planos. Eles simplesmente decidiam que eu daria um jeito. Então, desta vez, decidi que lhes daria a mesma cortesia que eles sempre me deram. Nenhuma. Ainda estou pensando, repeti calmamente. Eu te avisarei antes do feriado. Juliana, ela disse, seu tom caindo para aquele registro baixo e perigoso que eu conhecia desde a infância. Não faça nada dramático. Temos muito em jogo. Sua irmã já encomendou roupas especiais para as crianças, para que elas possam tirar fotos perto da árvore. Precisamos de alguém responsável lá, enquanto arrumamos tudo. Responsável, sacrificial, conveniente. Todas as palavras que eles realmente queriam dizer. Eu entendo, eu disse. Eu te avisarei. Quando desligamos, eu não chorei. Não entrei em pânico. Em vez disso, abri um documento em branco e comecei a digitar tudo o que eu queria dizer, mas nunca tinha dito. Todas as vezes que eu perdi, todas as maneiras como eles trataram meu tempo como se fosse grátis, todos os comentários sobre como eu entenderia um dia, quando tivesse uma família própria, como se minha vida não contasse até então. A lista era mais longa do que eu queria admitir. Quando terminei, minhas mãos tremiam. Mas não de medo. Era de clareza. Naquela noite, liguei para a Marta novamente e li a lista para ela. Então, ela disse lentamente quando eu terminei. O que exatamente você vai fazer? Olhei para minha mala no canto, agora totalmente arrumada. Vou fazer minha viagem. E sua mãe? Ela perguntou. Vou parar de protegê-la das consequências. Eu disse que todo ano ela constrói essa imagem perfeita de Natal nas minhas costas e finge que os sacrifícios são dela. Este ano vou deixar que todos vejam quem realmente tem carregado o fardo. Marta soltou um assobio baixo. Você tem certeza de que está pronta para essa repercussão? Não. Sim, talvez. Minhas emoções se moviam como areia, mas por baixo de tudo, algo sólido havia se formado. Estou cansada de ser a única que tem medo de chatear as pessoas, eu disse. Se eles podem casualmente mudar meus planos, eles podem lidar com uma pequena surpresa. Enquanto eu estava na cama naquela noite, olhando para o teto, outra pergunta surgiu. Uma que eu sabia que muitas pessoas assistindo isso entenderiam. Quantas vezes você tem que se pôr em chamas para manter todo mundo aquecido antes de finalmente se afastar da caixa de fósforos? Eu ainda não tinha a resposta completa, mas sabia que estava cansada de queimar.
A véspera de Natal chegou mais rápido do que eu esperava. Pela primeira vez, em vez de acordar com uma longa lista de instruções sobre lanches e horários de soneca, acordei com meu alarme e o zumbido suave das rodas da minha mala esperando na porta. Meu voo era às 10. Minha mãe ainda achava que eu estaria na casa dela ao meio-dia. Preparei café, tomei banho e me vesti com a roupa mais pouco festiva que eu tinha, só para me lembrar de que este era o meu feriado, não o deles. Antes de pegar minhas chaves, abri o grupo de bate-papo da família mais uma vez. Novas mensagens haviam se acumulado durante a noite. Fotos de presentes meio embrulhados, minha irmã reclamando de glitter por toda parte, meu irmão lamentando as compras de última hora. No meio de tudo, minha mãe havia escrito: Juliana estará aqui amanhã para levar as crianças para que possamos terminar tudo. Graças a Deus por ela. Não sei o que faríamos sem aquela garota. As palavras fizeram minha mandíbula cerrar, mas também fortaleceram minha decisão. Abri um novo bate-papo privado com minha mãe, meus dedos tremeram, mas continuei digitando. Eu queria te lembrar que nunca concordei em cuidar das crianças este ano. Estarei fora da cidade durante o Natal. Espero que todos tenham um ótimo feriado, mas não serei babá. Olhei para a mensagem por um longo segundo, depois cliquei em enviar antes que pudesse me convencer a não fazê-lo. Quase imediatamente, os pontos de digitação apareceram. Fora da cidade, ela escreveu: Do que você está falando? Você sabia que estávamos contando com você. Você não pode simplesmente mudar de ideia agora. Uma estranha calma me invadiu. Fiz uma captura de tela da minha confirmação de voo, completa com data e destino. Depois tirei uma foto rápida da minha mala arrumada perto da porta e do meu chapéu de praia pendurado em cima. Não estou mudando de ideia. Escrevi de volta. Eu te disse semanas atrás que tinha planos. Eu só não estou cancelando-os desta vez. Sem emojis, sem desculpas. Houve uma longa pausa. Então, outra enxurrada de mensagens. Você está sendo egoísta. Você está arruinando o Natal. E você sabe que sua irmã e seu irmão não conseguem lidar com 5 crianças sozinhas. Cada acusação chegava, mas em vez de afundar, elas ricocheteavam como chuva contra uma janela. Talvez algumas pessoas ouvindo diriam que eu deveria ter avisado antes. Deveria ter avisado de forma mais clara. Mas como você avisa pessoas que nunca realmente ouvem, a menos que as beneficie? Coloquei meu telefone no silencioso, peguei minha mala e saí pela porta. O aeroporto fervilhava com o caos do feriado, mas pela primeira vez não parecia ser meu caos para gerenciar. Despachei minha mala, passei pela segurança e sentei perto do portão com meus fones de ouvido. O murmúrio baixo dos anúncios misturando-se com o batimento do meu coração. Meia hora antes do embarque, cedi e verifiquei meu telefone. O grupo de bate-papo havia explodido. Espera. O que você quer dizer com que a Juliana não vem? Mãe, eu pensei que você disse que ela prometeu. Você disse que ela estava bem com isso. Então meu nome começou a aparecer. Ju, é sério? Me diz que isso é uma piada. Respirei fundo e digitei uma única mensagem no grupo de bate-papo, em vez de responder a alguém individualmente. Não sou uma babá embutida. Amo todos vocês. Mas não vou passar todos os feriados cuidando de 5 crianças enquanto todos os outros tiram uma folga. Eu disse à mãe que tinha outros planos. Estou saindo da cidade. Vocês precisarão encontrar outra solução. Eu cliquei em enviar e observei as notificações de leitura se acumularem uma após a outra. Por um minuto inteiro, ninguém respondeu. Então minha mãe finalmente atendeu, mas não no grupo de bate-papo. Ela ligou. Deixei tocar 1, 2, 3 vezes antes de atender. Eu podia ouvir barulho ao fundo, o som de papel de embrulho e desenhos animados tocando alto, e pelo menos uma criança gritando: Como você pôde fazer isso comigo? Ela exigiu, pulando qualquer cumprimento. Todo mundo está vindo hoje à noite. As crianças já estão aqui. Sua irmã e seu irmão têm reservas para o jantar. Você sabe o quanto eu trabalho? Não consigo cuidar de todas essas crianças e receber convidados ao mesmo tempo. Você deveria ter pensado nisso antes de planejar tudo em torno de mim sem meu consentimento, eu disse calmamente. Eu te disse que tinha uma viagem. Você optou por não me ouvir. Essa viagem é mais importante do que sua família? Ela disparou. Essa viagem é mais importante do que ser dada como garantida, eu respondi. Houve um instante de silêncio atordoado. Ao fundo, uma criança gritou por suco. Outra começou a chorar. Alguém derrubou algo. Isso não pode estar acontecendo. Ela sussurrou mais para si mesma do que para mim.
Eu disse a todos que você estaria aqui. Esse é o problema, eu disse. Você disse a todos o que eu faria sem nunca me perguntar. Eles chamaram minha mensagem no grupo de drama. Disseram que eu os peguei de surpresa. Mas pela primeira vez, não era meu trabalho apaziguar as coisas, correr e resgatar a todos das consequências do próprio planejamento deles. Quando meu grupo de embarque foi chamado, levantei, rolei minha mala em direção ao portão e disse as palavras que eu estava com muito medo de dizer por anos. Espero que todos vocês tenham um ótimo Natal, eu disse a ela. Mas este ano, vocês terão que se virar sem mim. Desliguei antes que ela pudesse responder. Ao entrar no avião, a última coisa que vi na minha tela foi uma nova foto aparecendo no bate-papo da família alguns minutos depois, enviada pela minha irmã. 5 crianças em pijamas descombinados, uma chorando, uma coberta de massa de biscoito. Minha mãe ao fundo com a mão sobre a boca, olhos arregalados. Mesmo através da foto embaçada, eu quase podia ouvir o suspiro dela. O quê? Isso não pode estar acontecendo. E pela primeira vez, eu não corri para facilitar as coisas. Coloquei meu telefone no modo avião e escolhi a mim mesma. Quando o avião pousou e meu telefone se reconectou à rede, ele acendeu como uma máquina caça-níqueis, chamadas perdidas, mensagens de voz, 37 mensagens não lidas no chat da família. Por um segundo, meu polegar pairou sobre o modo avião novamente. Eu poderia ter deixado tudo mudo e desaparecido no som das ondas, mas outra parte de mim, a parte que sempre arrumava a bagunça, precisava ver o que aconteceria se eu não o fizesse. Abri o chat da família. A conversa parecia um acidente de carro em câmera lenta. Primeiro, as mensagens confusas dos meus irmãos quando minha mãe finalmente lhes disse que eu não viria. O que você quer dizer com a Ju desistiu? Eu pensei que você disse que ela prometeu. Espera. Então quem vai cuidar das crianças esta noite? Então a discussão mudou. Você nos disse que estava tudo resolvido. Você disse que ela concordou semanas atrás. Mãe, nós reservamos tudo com base no que você disse. Pela primeira vez, a frustração não era dirigida a mim. Era dirigida a ela. No meio da tempestade de textos, minha mãe continuava repetindo a mesma frase. Ela mudou de ideia no último minuto. Não sei o que deu nela. Minha mandíbula apertou. Eu não havia mudado de ideia. Eu finalmente agi de acordo com ela. Há uma diferença entre surpreender alguém e trair. Minha família nunca se importou com essa diferença quando se tratava de mim. Uma videochamada apareceu na minha tela. Mãe, eu quase ignorei. Então suspirei e atendi, mais por curiosidade do que por obrigação. O rosto dela preencheu a tela, corado e frenético. Atrás dela, a sala de estar, parecia que uma loja de brinquedos havia explodido. Papel de embrulho, embalagens plásticas, biscoitos pela metade, 2 crianças lutando no chão, uma chorando no sofá. Um desenho animado tocava na TV no volume máximo, ninguém assistindo. O que você pensa que está fazendo, Juliana? Ela exigiu antes que eu pudesse dizer olá. Sua irmã está no banho. Os gêmeos estão brigando por um tablet. Seu irmão está tentando fazer o bebê dormir. E seu pai está na loja. Estamos nos afogando aqui. Você não pode estar falando sério sobre essa sua pequena farsa. Farsa? Essa palavra quase me fez rir. Estou deitada em uma cadeira de praia, eu disse calmamente, ajustando a câmera o suficiente para que ela pudesse ver a borda da piscina, as palmeiras, o céu azul. Eu te disse que ia tirar férias. Finalmente estou fazendo isso. Ela olhou para a tela como se estivesse olhando para uma cena de crime. Você mandou uma foto da sua bagagem, mas eu pensei que você estava sendo dramática. Você está realmente lá. Sim, eu disse. Estou realmente aqui. Um grito soou atrás dela. Um dos gêmeos empurrou o outro e alguém esbarrou na mesa de centro. Um copo de plástico caiu no chão e rolou para fora da vista. Minha mãe estremeceu, mas não se virou da câmera. Você deveria estar aqui. Ela disparou. Esta é sua responsabilidade. Lá estava. Não um favor, não ajuda. Minha responsabilidade. Por quê? Perguntei calmamente. Porque eu sou a única sem cônjuge? Porque ainda não tenho filhos? Porque você decidiu que isso tornava meu tempo menos valioso? Ela abriu a boca, depois a fechou novamente. Observei o cálculo em seus olhos, a forma como ela sempre reescrevia a história para se fazer de mártir. Você sabe que não consigo fazer tudo isso sozinha, ela disse, voltando à frase que usava a vida toda. Não sou tão jovem quanto costumava ser. Pensei que você entendia isso. Pensei que você se importava. Essa é a questão, eu respondi. Eu me importo.
Eu me importei tanto que perdi a conta dos feriados, fins de semana e noites, que desisti para garantir que todos os outros estivessem bem. Mas estou cansada de me importar sozinha. Ela piscou. Pela primeira vez, ela parecia menos zangada e mais assustada. Não das crianças, não da bagunça, mas de outra coisa. A percepção de que sua rede de segurança favorita não estava onde ela a havia deixado. Ju, você está me punindo, ela sussurrou, punindo sua própria mãe. Deixei o silêncio pairar, ouvindo o caos atrás dela. A trilha sonora de feriado que eu esperava absorver todos os anos. Talvez sim, eu disse finalmente. Ou talvez eu esteja apenas me recusando a continuar me punindo. Você tem ideia de como é sempre ser a pessoa esperada para cancelar? De ser informada de que todos os outros têm responsabilidades reais, enquanto você é tratada como uma peça sobressalente, você está distorcendo isso. Ela protestou fracamente. Nós só precisávamos da sua ajuda. Famílias ajudam umas às outras. As famílias também se respeitam, eu disse. Quando foi a última vez que você perguntou o que eu queria de Natal? Não o que você precisava que eu fizesse, mas o que eu queria. Ela não respondeu. Alguém a chamou da cozinha. O bebê começou a chorar novamente. A voz do meu irmão cortou o fundo, frustrado. Mãe, os gêmeos acabaram de derramar suco por toda parte. Os olhos da minha mãe desviaram da câmera. Por um momento, vi o pânico cru ali. Não apenas pela bagunça, mas pelo fato de que ela teria que admitir a todos que desta vez ela havia arriscado minha vida e perdido. Essa conversa não acabou, ela disse, mesmo enquanto virava a cabeça em direção ao caos. Você não tem ideia do que está fazendo. Ah, eu tenho, eu disse. Pela primeira vez, estou deixando você lidar com a situação que você criou. Você disse a todos que eu prometi algo que nunca concordei. Você construiu seus planos sobre essa mentira. Eu simplesmente não estou acobertando isso. A boca dela se apertou. Você vai se arrepender disso quando perceber que afastou sua família. O engraçado era que eu já havia passado anos me sentindo empurrada para as margens da minha própria família. Útil apenas quando precisavam de algo. Talvez, eu disse suavemente, ou talvez você se arrependa ao perceber o quanto me deu por garantida. Encerrei a ligação antes que ela pudesse responder. Por um momento, a culpa surgiu, familiar e pesada. Quase estendi a mão para ligar de volta para ela. Quase me ofereci para encurtar minha viagem, para correr para casa e remendar tudo. Então levantei os olhos. Uma criança espirrava na parte rasa da piscina, gritando de alegria enquanto seus pais observavam de cadeiras próximas, rindo e relaxados, revezando-se para entrar na água. Ninguém parecia exausto. Ninguém parecia ter sido enganado para estar ali. Deitei-me e fechei os olhos, deixando o sol aquecer meu rosto. Quantos de nós crescemos acreditando que ser uma boa filha significa estar infinitamente disponível? Quantos de nós confundimos exploração com amor, porque ela é envolta em palavras como família em primeiro lugar e sacrifício? As mensagens continuaram chegando, textos zangados, culpados. Uma foto da minha irmã com um vestido amassado e uma criança em cada quadril. Seu cabelo meio feito e sua expressão furiosa. Um pedido de desculpas semi-digitado do meu irmão que se transformou em outra acusação no meio. Pela primeira vez, eu não respondi. Deixei a conversa correr solta sem mim. E por mais cruel que algumas pessoas possam pensar que isso soa, parecia menos vingança e mais equilíbrio finalmente se encaixando. Se você sempre salva todo mundo do fogo, como eles aprenderão a parar de brincar com fósforos? Naquela noite, enquanto minha família se apressava para remarcar jantares, cancelar planos e trocar turnos para cuidar das crianças, eu assisti o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa sobre a água. Pedi serviço de quarto. Ouvi o oceano em vez de reclamações. Pela primeira vez em anos, a véspera de Natal me pertencia. E em algum lugar, em uma casa cheia de crianças gritando e expectativas quebradas, as consequências também pertenciam a elas. Não ouvi a voz da minha mãe novamente até 2 semanas depois do Natal. Nos primeiros dias após minha viagem, o grupo de bate-papo da família tinha sido um campo de batalha. Meus irmãos discutiam de quem era a culpa pelos planos terem desmoronado. Minha mãe tentava direcionar a narrativa de volta para mim sendo imprevisível e excessivamente emocional. Mas algumas das mensagens escapavam ao controle dela. Por que você nos disse que ela prometeu quando não prometeu? Meu irmão escreveu em um momento. Você sempre faz isso, minha irmã acrescentou.
Você a oferece, depois age surpresa quando ela se chateia. Observar isso, se desenrolar à distância, foi como ver a cortina finalmente se abrir em uma peça em que eu estava atuando sem saber o roteiro. Por anos, eu estive tão ocupada desempenhando o papel de filha confiável que não percebi que também era o bode expiatório, a solução embutida sempre que minha mãe prometia demais. Depois do ano novo, o chat ficou silencioso. Nenhum feliz ano novo da minha mãe. Nenhuma foto das crianças brindando com copos de plástico de suco de maçã. Apenas silêncio. Marta ergueu uma sobrancelha quando eu contei a ela. Então, ela disse, mexendo o café. Eles estão te ignorando porque você estabeleceu um limite? Talvez, eu disse. Ou talvez eles finalmente não saibam o que fazer comigo agora, que a culpa parou de funcionar. A ligação veio em uma terça-feira à noite aleatória, enquanto eu estava separando a roupa suja. Meu telefone vibrou e lá estava novamente. Mãe. Quase deixei ir para a caixa postal. Então pensei em todas as pessoas que estariam ouvindo essa história e gritando silenciosamente em suas telas. Atenda. Faça-os dizer em voz alta. Então, eu atendi. A voz dela estava mais calma desta vez, mais baixa, como alguém que finalmente havia ficado sem fôlego. Oi, Ju. Oi. Houve uma longa pausa. Eu podia imaginá-la na cozinha, os dedos torcendo o fio do telefone por hábito, embora ele estivesse sem fio há anos. Eu queria conversar. Ela disse sem gritar. Sem as crianças gritando. Apenas conversar. Sentei-me à minha mesa. Ok, estou ouvindo. Ela respirou fundo. Eu podia ouvir o esforço nisso. O Natal foi um desastre, ela admitiu. Seu irmão e sua irmã brigaram a noite toda. As crianças estavam fora de controle. Eu tive que cancelar o jantar. Seu pai acabou cozinhando pizzas congeladas enquanto eu tentava tirar glacê do tapete da sala. Houve um tempo em que essa descrição me encheria de culpa. Agora parecia uma descrição da realidade, uma da qual eu os estava protegendo há anos. Sinto muito que tenha sido tão difícil, eu disse, e eu realmente queria dizer. Mas não sinto muito por não ter estado lá. Eu sei, ela disse então calmamente. É isso que me assusta. A voz dela vacilou. Você sabe o que sua tia Lilian disse quando eu contei a ela o que aconteceu? Eu não respondi. Ela me perguntou por que eu achava que era seu trabalho consertar tudo. Minha mãe continuou. Ela disse: Eu tenho feito isso com você desde que você era adolescente, fazendo você responsável pela bagunça de todo mundo. Pisquei. Tia Lilian, de todas as pessoas, havia dito isso. A mulher que me mandava cartões de Natal com versículos bíblicos sobre honrar seus pais. O que você disse? Perguntei. Eu disse a ela que você é confiável, que você sempre foi a forte, que você não tem tanta coisa acontecendo, minha mãe. Disse lentamente, como se estivesse ouvindo suas próprias desculpas pela primeira vez. E ela olhou para mim e disse: Ou talvez você simplesmente tenha assumido que ela não importava tanto porque não reclamava. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu podia sentir meu batimento cardíaco nos meus dedos. Eu não percebi como soava até me ouvir dizer em voz alta. Minha mãe sussurrou. Como se sua vida fosse menos importante que a de seus irmãos e irmãs, porque era mais simples usar você. A palavra caiu entre nós como uma pedra. Você poderia ter simplesmente perguntado. Eu disse calmamente. Você poderia ter tratado meu tempo como algo importante. Você poderia ter me dado a escolha. Eu sei, ela disse. E eu sinto muito. Não foi o pedido de desculpas dramático e cheio de lágrimas que os filmes nos ensinam a esperar. Foi menor, um pouco áspero nas bordas, quase desajeitado, mas havia algo real nele. Sinto muito por ter feito você se sentir valiosa apenas quando estava fazendo algo por nós, ela continuou. Sinto muito por ter dito a todos que você prometeu quando não prometeu. Eu queria tanto que o Natal fosse perfeito que usei você como garantia. Engoli em seco. Você não fez isso só este ano, eu disse. Você tem feito isso a vida toda. Eu sei, ela disse novamente. E desta vez as palavras soaram mais pesadas. Seu irmão e sua irmã me disseram que eu te sobrecarreguei demais, que eu sempre presumi que você interviria. Sua irmã disse que nunca nem pensou em questionar isso porque era assim que as coisas eram. Foi assim que eu criei todos vocês para ver. Uma parte de mim queria retrucar, perguntar por que foi preciso um Natal arruinado e um constrangimento público para ela finalmente perceber. Outra parte de mim entendeu que admitir isso, para ela, era como pular de um penhasco. Então e agora? Perguntei.
Você pede desculpas. Eu te perdoo. E então, no próximo Natal, estou de volta ao trabalho com as crianças, enquanto você faz reservas para o jantar? Não, ela disse rapidamente. Isso não é o que eu quero mais. Eu não quero você aqui por obrigação. Eu não quero você ressentindo-nos enquanto você coloca um sorriso. Eu quero você aqui porque você escolhe estar. E se isso significa que você diz não às vezes, então? A voz dela sumiu antes que ela soltasse as palavras. Então eu preciso aprender a viver com isso. Lá estava. A verdadeira mudança. Não o pedido de desculpas, mas a aceitação de que eu nem sempre cederia. Não estou dizendo que nunca vou ajudar, eu respondi. Eu amo as crianças. Adoro passar tempo com elas. Mas se você quer que eu seja babá, você pergunta. Você não presume. Você não constrói seus planos em torno de mim sem meu consentimento. E se eu disser não, acabou. Sem chantagens emocionais, sem discursos sobre responsabilidades reais, sem campanha de difamação no chat da família. Ela soltou um suspiro trêmulo. Isso é justo. Além disso, eu adicionei. Se for para ser babá e não apenas tempo em família, você me paga como pagaria a qualquer outra pessoa que você contratasse para cuidar de 5 crianças. Do outro lado da linha, eu quase podia sentir ela se encolher. Não porque ela não tinha dinheiro, ela tinha. Mas porque esta era a primeira vez que eu colocava um preço claro no trabalho que ela vinha recebendo de graça. Eu posso fazer isso. Ela disse finalmente. Se pedirmos para você ser babá, nós pagaremos. A versão de mim de 5 anos atrás teria recuado naquele ponto, com medo de forçar demais. A versão de mim que havia assistido 5 crianças através de uma tela enquanto estava deitada à beira da piscina sentiu outra coisa. Mais uma coisa, eu disse. Se você alguma vez disser a alguém que prometi algo que não prometi, acabou. É sério. Não vou passar outra década limpando mentiras que você contou para parecer a anfitriã perfeita. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Não é quem eu quero ser, ela disse por fim, sua voz muito pequena. Eu não gosto do jeito que eu suei este ano. Eu não gosto do jeito que você teve que nos machucar para me fazer ouvir. Mas acho que não te deixei outra escolha. Eu não respondi imediatamente porque a verdade é que foi exatamente isso que aconteceu. Eu havia passado anos sendo razoável, diplomática, complacente. Foi só quando eu desapareci que eles finalmente notaram o quanto eu os estava sustentando. Ju, ela disse suavemente, você acha que pode me perdoar? Perdoar é uma coisa complicada. Não é um botão que você liga. É um limite que você mantém mesmo quando as pessoas estão arrependidas. Eu posso te perdoar, eu disse lentamente. Mas eu não vou esquecer. E não vou voltar a ser quem eu era antes do Natal. Eu não pediria a você, ela disse. Conversamos um pouco mais sobre o trabalho, sobre as crianças, sobre como meu irmão teve que cancelar seu jantar chique e acabou comendo comida de restaurante na cozinha enquanto os gêmeos discutiam por um brinquedo quebrado. Não vou mentir. Uma pequena parte mesquinha de mim gostou da imagem. Não porque eu queria que eles sofressem, mas porque, pela primeira vez, o conforto deles não foi pago com minha exaustão. Encerramos a ligação em uma trégua, não em um conto de fadas. Sem grandes declarações, sem promessas de um futuro perfeito, apenas um acordo tranquilo de que as coisas seriam diferentes e que, se não fossem, eu me afastaria novamente. Desta vez, sem aviso. Semanas depois, quando minha irmã mandou uma mensagem: estamos pensando em fazer um churrasco em família na primavera, sem babás, apenas para sair. Você topa? Eu acreditei nela. Pela primeira vez, ela parecia estar me convidando como pessoa, não como uma substituição. Talvez essa seja a verdadeira vingança. Não gritar, não deserdar dramaticamente, mas forçar as pessoas a reconstruir seu mundo sem presumir que você é o alicerce em que elas podem se apoiar de graça. Não sei como será o próximo Natal. Talvez eu esteja lá, compartilhando chocolate quente e rindo com minhas sobrinhas e sobrinhos enquanto meus irmãos se revezam para colocar as crianças na cama. Talvez eu esteja em outra viagem, assistindo às ondas enquanto envio uma mensagem educada de Feliz Natal e nada mais. O que eu sei é isto. Eles agora entendem que, se me querem em suas vidas, precisam me tratar como igual, não como um recurso. Eles sentiram, em um feriado brutal, o quão pesado é o fardo quando não estou lá para carregá-lo. E minha mãe, a mulher que uma vez ofegou. Isso não pode estar acontecendo.
Agora sabe que seus planos perfeitos desmoronam sem meu consentimento. Não minha conformidade. Então você me diz: fui cruel por me afastar e deixar minha família sentir o caos que sempre jogavam em mim? Ou essa foi a única maneira de fazê-los finalmente me ver como mais do que apenas a babá embutida? Você teria ido mais longe? Ou você acha que eu tracei a linha exatamente onde era preciso?